Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. A educação nos campos de cima da serra, 1969 a 2020. Módulo 2, o ensino universitário, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é 1969. FALEV, Faculdade de Letras de Vacaria, episódio 2. Jussara Maria Dutra Vieira, nossa entrevistada. Sumário 1. Vídeo inicial. 2. Estatísticas históricas da FALEV. 3. Álbum de fotografias da Faculdade FALEV. 4. Entrevista com Jussara Maria Dutra Vieira. 5. Poesias do livro Gaúcho, Espaço e Argumento. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1969 a 2020. Módulo 2, o ensino universitário, para o canal YouTube HL História. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Então, aqui do extremo sul do Brasil para o extremo norte, ao oriente, ao ocidente, para o coração do planetinha. Então, estamos aqui com mais um episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, módulo 2, o ensino universitário. Muito bem, trazemos nesse importante vídeo a entrevista de uma professora muito atuante na área de educação, aqui nos Campos de Cima da Serra. Podemos dizer que em nível de estado do Rio Grande do Sul e Brasil, né? Porque a professora Jussara Dutra Vieira, ela atuou em várias frentes, né? Ela é muito atuante nos movimentos sociais também, né? E ela foi professora da rede pública estadual durante 44 anos, né? Como professora da FALEV, ela atuou também, né? Na Faculdade de Letras e ela frequentou, então ela fez, né? O primeiro diploma dela foi em Letras na Unijuí. Pós-graduada na FALEV / FIDENE, FIDENE antigamente era a atual Unijuí. Muito bem. E ela pós-graduou-se então ali na FALEV através do convênio com a FIDENE em Letras e em Literatura Brasileira. Então, tendo sido especializada, né, em Letras e Literatura Brasileira, ela atuou como professora de língua portuguesa e literatura brasileira de 1979 a 1992, na FALEV. Muito bem. Tendo tido movimentos sociais, participado, né, de muitos movimentos sociais e culturais, o movimento social através do CEPES, do 30º Núcleo de Vacaria, ela acabou ganhando, então, foi agraciada com o troféu Cultura SEAVA. Muito importante esse troféu, né? Cultura SEAVA aqui para os Campos de Cima da Serra. Muito bem. As contribuições de Jussara Dutra Vieira, Jussara Maria Dutra Vieira, para a educação foram muito grandes. E dentro, então, assim como professora da FALEV, ela trouxe a participação de suas alunas para a Feira do Livro, mas uma participação muito especial. As alunas dela escreviam livros manuscritamente, artesanalmente. E esses livros eram levados para a Feira do Livro de Vacaria e ficaram muito famosos,
né? Porque era um trabalho feito totalmente artesanal, né? Então, foi uma importante colaboração da professora Jussara Dutra Vieira, incentivando a escrita, o desenvolvimento da escrita. Também, né, o resgate de poemas, das poesias e poemas dos rodeios crioulos internacionais, né? Foi feito esse resgate juntamente com a professora Marina Boschi, in memoriam atualmente, né? E elas resgatando, então, elas publicaram um livro que trouxeram todas essas poesias e poemas desenvolvidos, eram os primeiros, tiravam os primeiros lugares, né? Nos anos 1960, a partir dos anos 1960, as poesias e poemas que tiravam primeiro lugar nos concursos, elas fizeram esse resgate e publicaram em um livro. Muito bem. Ela intermediou também para trazer os cursos de pós-graduação através do convênio entre Fidene e Falev. Então, como já dissemos, a Fidene é a atual Unijuí. E como a professora formou-se na Unijuí, a antiga Fidene, ela tinha um bom relacionamento lá. Fez conversações e conseguiu, então, ajudar a trazer esses cursos de pós-graduação para a Falev e, inclusive, ela foi beneficiada com isso, porque aí ela fez a pós-graduação em Letras e Literatura Brasileira. Muito interessante está esse depoimento, essa entrevista com a professora Jussara Dutra Vieira. Jussara Maria Dutra Vieira é um nome muito conhecido aqui em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, nos campos de cima da serra, no estado do Rio Grande do Sul e até mesmo em Brasília, né, onde ela fez o seu mestrado e doutorado, né? Doutorado em Brasília ela fez. E por conta dos movimentos sociais que ela foi muito atuante, ela acabou residindo lá em Brasília e vindo a fazer o doutorado, né, na área da educação lá em Brasília. É muito interessante, muito importante esse depoimento, esse resgate histórico que nós estamos fazendo aqui em Vacaria sobre o ensino universitário. E eu quero dizer para vocês que eu atualizei ali o período desse resgate, desse trabalho que eu estou fazendo, que eu levo muito a sério. Esse trabalho ele será dos anos 1969 ao ano 2020, né? Ou seja, nós vamos trazer, né, até anterior ao término da pandemia, né? E nós não vamos entrar na história recente do ensino universitário, até porque seria uma redundância no recorte que nós precisamos fazer quando se trata de um estudo sério, né? E o nosso estudo é muito sério. É uma pesquisa, é uma revisão histórica, aquele título que está lá, Ensino Universitário, no Raízes de Vacaria 1, de 1996, cujo texto que está lá é de Nelson Benvenuti, né? O autor do texto é Nelson Benvenuti, o texto histórico no qual nós estamos embasando as informações, porque trazemos informações fidedignas ao que ocorreu no início dos tempos do curso universitário em Vacaria até o ano 2020, né? Nós vamos aí trazer para vocês depoimentos bem interessantes através das entrevistas, né? Após a entrevista da Jussara, nós traremos a entrevista
aliás, não é professor, né? Ele não é professor, esse senhor, mas o senhor Jaime Perim, que é uma pessoa muito conhecida na cidade e que atualmente se dedica a entidades, né, assistenciais de Vacaria. E esse senhor vai nos trazer o que está sendo desenvolvido no prédio antigo da FALEV. Esse prédio que já foi o hospital do 10º Batalhão de Vacaria, Batalhão do Exército de Vacaria. Após foi a FALEV, Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. Depois serviu também como um prédio de apoio da Universidade de Caxias do Sul, onde tinha a biblioteca e a rádio Universidade de Caxias do Sul, Rádio Lux, né? Que é uma excelente rádio, né? Adoro, não queremos fazer propaganda, mas gosto muito da Rádio Lux, né? Gosto muito. E ali foi sediado isso também. E então, assim, surgiu um prédio novo, né? Que hoje está servindo ao SEMAX, que traz cursos técnicos, né? Para a comunidade vacariense, para os jovens da comunidade vacariense. Traremos então as filmagens do campus antigo, traremos a filmagem tanto do prédio antigo da FALEV, no próximo vídeo, no vídeo do professor, aliás não é o professor, do senhor Jaime Perim. Eu sou muito ligada à educação, então eu vivo entrevistando professores, né, que é o caso da professora Jussara, que vai vir nesse episódio, o próximo com o senhor Jaime Perim, falando o que está acontecendo nesse antigo prédio e as filmagens do prédio antigo. E no outro, então, vai vir a professora e aposentada Jane Zanella, que foi aluna da FALEV. Aí ela foi aluna da FALEV, será entrevistada como aluna da Faculdade de Letras e Educação de Vacaria, e foi uma professora muito atuante no município, atualmente está aposentada, né? E então, assim, nós traremos, né, esses entrevistados, e aí, então, nós veremos se seguirá um pouco mais aprofundado, né? Não sei se teremos o campus universitário atual da UX, porque depende da autorização da Universidade de Caxias do Sul, lá do município de Caxias do Sul, que é a atual proprietária do campus novo, digamos assim, de Vacaria, né? A gente diz novo, né? Que foi, então, após aquele campus antigo, que hoje pertence ao município e onde traz o SEMAX com cursos técnicos, né? Então, a Universidade de Caxias do Sul iniciou suas atividades no campus antigo. O campus antigo da FALEV serviu de apoio, né? Porque havia a biblioteca e a Rádio Lux. E o campus, então, primeiramente era num prédio novo que foi feito lá em cima também, em frente ao batalhão, que esse nós traremos, conseguimos, né, a autorização da Secretaria Municipal de Educação. E então nós já temos, assim, todo esse recorte, né, de 1969 a aproximadamente 1993 ou um pouquinho mais adiante. Nós já temos os entrevistados e as filmagens, né, que traremos aí para vocês, então, com esse episódio e mais 2, até aí tudo certo. E depois nós veremos, então, se o professor Nelson Benvenuti terá condições de nos dar uma entrevista, né? Ele teve alguns probleminhas de saúde, nós estamos aguardando ele se restabelecer. Nós veremos se ele vai conseguir dar essa entrevista, que é muito importante. Ele foi diretor de ambos os campos, né? Podemos dizer de ambos os campi, né? Como se diz em plural, né? Campi, né?
Então, ele foi tanto diretor da FALEV como diretor da Universidade de Caxias do Sul. Muitos anos, né? O professor Nelson Benvenuti colaborou muitos anos nessa área do ensino universitário, tanto é que o texto base é aquele que ele publicou no Raízes de Vacaria 1. Nós consideramos muito ele como personagem histórico dessa história do ensino universitário de Vacaria, aqui nos campos de cima da serra, e estamos aguardando. E nós temos em vista também a professora Olívia e a professora Rosa Varasquim. Então, nós temos 3 personagens, né, que estão sendo cogitados no momento, para após esse vídeo, mais 2 estão certos, são 3 vídeos, né? Então, mais o primeiro da abertura da websérie, são 4 vídeos garantidos, né? E talvez tenhamos mais 3 aí, com o depoimento de Nelson Benvenuti, professora Olívia, que trabalhou muitos anos na rede pública estadual e também na universitária, e é muito atuante também nos movimentos sociais ligados à educação, e também da professora Rosa Varasquim, que trabalhou por muitos anos na Universidade de Caxias do Sul. Esperemos, né, que esses 3 sujeitos da história, importantíssimos para essa história do ensino universitário, espero que eles consigam nos trazer o seu depoimento, que é tão importante para entender a história do ensino universitário em Vacaria. Então, o recorte fica de 1969 a 2020, né? Nós não podemos mencionar a história recente, estaríamos cometendo aí um equívoco, né? Um equívoco na área de história, né? Nós estaríamos aí cometendo um equívoco, né? Então, vamos passar aos números do canal, né? Que vocês devem estar curiosos aí, eu também hoje fiquei positivamente, né, surpresa. Temos mais um inscrito aí, são 247 inscritos, né? Vamos chegar logo nos 250, 146 vídeos e, para nossa satisfação, 13.206 visualizações. 13.206 visualizações. Isso é importantíssimo, né, para o canal, as visualizações, mas também queria pedir a vocês, inscrevam-se no canal, né? Como é que você se inscreve no canal? Clica, né, no botãozinho inscrever-se, vai aparecer ali, entrar com o Google? Sim, né? Você clica no entrar com o Google. Pode ir seguramente, nosso canal é um canal honesto, não temos pretensão nenhuma de cometer golpes a ninguém, né? O nosso canal e a minha pessoa, né? A minha pessoa, Isabel Carneiro de Almeida, proprietária desse canal, eu procuro ser transparente, muito honesta e não me envolver em negócios que não tenham a ver com a minha índole e nem com a minha pessoa, né? Às vezes a gente faz alguma tarefa para ajudar as pessoas, mas não queremos deixar nenhuma dúvida de que nós somos pessoas honestas e que jamais faríamos qualquer coisa desonesta. E esse canal é muito sério. E o que nós queremos é fazer voluntariamente esse trabalho de registro histórico da história de Vacaria e do Rio Grande do Sul, né? Então, nós não temos intenção, também a intenção não é ficar famoso, não é. A nossa intenção é registrar a história, evitando que ela se perca. Esse é o objetivo principal do canal. Registrar a história de uma maneira que ela não se perca. Então, nós escolhemos a plataforma YouTube por ser uma plataforma robusta
e que a gente sabe que a gente vai, como diz o meu amigo Marcos Verza, a gente vai, ele disse, a gente vai, Bel, e a plataforma YouTube fica. Realmente. Então, parafraseando aí o meu querido amigo, ator, famosíssimo, né, Marcos Verza, não querendo usar a sua fama aí de forma alguma, né, mas ele falou uma coisa muito verdadeira, né, quando entrevistei como aluno do Colégio São Francisco. Ele me disse, Bel, a gente vai e a plataforma YouTube fica. E eu acredito muito nisso. Por isso que eu estou registrando a nossa história aqui dos Campos de Cima da Serra nessa plataforma que é o que nós temos assim de mais robusto, forte e que é bem crítico, né? O YouTube, ele não permite várias coisas, ele não permite, né? Várias coisas. Tem palavras que nós não podemos mencionar porque realmente fogem de uma ética que existe para postar vídeos no YouTube, né? Infelizmente, nem todo mundo é ético, mas eu quero garantir para vocês que trabalhei mais de 40 anos e procuro ser o mais ética possível, né? Então, aproveitem essa entrevista que a gente fez lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, com a professora Jussara Dutra Vieira, que nos deu a oportunidade de registrar um pouquinho da sua história. Compartilhou conosco com muito carinho, muita atenção, muita seriedade, um pouco da sua história em relação ao ensino universitário aqui nos Campos de Cima da Serra. Então, queremos agradecer gentilmente a professora, foi uma honra entrevistá-la. Fomos assim atendidos com muito carinho, muito respeito, muita consideração e nós queremos agradecê-la, né, por essa entrevista maravilhosa que nós passaremos, né, aos nossos seguidores do canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Um grande abraço a todos vocês. Estatísticas históricas da FALEV, 1974 a 1980. Cursos: Pedagogia, concluintes, 200. Estudos sociais, 218. Ciências físicas e biológicas, 143, totalizando 561 concluintes de 1974 a 1980. Fonte: Raízes de Vacaria, página 455. Estatísticas históricas da FALEV, 1982. Novo convênio com a UX. Cursos: Estudos Sociais. Concluintes: 91. Ciências: 79. Total: 170 concluintes. Fonte: Raízes de Vacaria, página 455. Para o canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Estatísticas históricas da FALEV. Cursos de pós-graduação a partir de 1979. Cursos: Língua Portuguesa, conveniados com FIDENE, concluintes 31. Literatura de Língua Portuguesa, FIDENE, 32. Administração Escolar, FIDENE, 35. Educação Psicomotora, APROCRUZ, 21. Literatura Infanto-Juvenil, Universidade de Caxias do Sul, 07 concluintes. Língua Portuguesa, FALEV, 18 concluintes.
Total, 144 concluintes dos cursos de pós-graduação a partir de 1979. Fonte Raízes de Vacaria, página 455, para o canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1969 a 2020. Módulo 2, o ensino universitário. FALEV, Faculdade de Letras e Educação de Vacaria, álbum de fotografias. Em 1984, a FALEV obteve a aprovação para funcionamento do curso de Pedagogia, com habilitação em Administração Escolar de primeiro e segundo graus. Então, aqui estão os formandos de 1990 do curso de Pedagogia, né? Então, aqui, né, a gente vê o diretor Nelson Benvenuti, a paraninfa Iacira Saião Lobato Eli, homenagem póstuma a Glamir José Bertucci. Então, nós vemos aqui essa lindíssima turma se formando em pedagogia, provavelmente a primeira turma, né, que iniciou em 84. Não podemos precisar se é a primeira ou segunda turma, né, mas é uma das primeiras turmas, com certeza, que se formou em 1990. E temos aí o símbolo da corujinha em alto relevo, lindíssima, né? Que também é o símbolo do nosso canal, né? A nossa corujinha é bem diferente ali, mas, né, nós temos essa identificação com a educação, a filosofia, a área de humanas, né? Da corujinha, que é o símbolo da filosofia. Parabéns, então, estamos aí com essa lindíssima homenagem aos formandos de 1990 da Pedagogia da FALEV, Faculdade de Letras e Educação de Vacaria, para o canal YouTube HL História Legal. Sujeitos da história: Jussara Maria Dutra Vieira, 76 anos, natural de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Doutorou-se em Educação em 2012 pela Universidade de Brasília e especializou-se em Língua Portuguesa pela FALEV/FIDENE. Foi delegada de Educação adjunta na 23ª Coordenadoria Regional de Educação de Vacaria, Rio Grande do Sul. Coordenou o curso de Letras da Faculdade de Letras e Educação de Vacaria, FALEV, onde lecionou a disciplina de Literatura Brasileira. Foi secretária municipal de Educação em São José do Ouro e destaque em cultura em Vacaria. Então, aí nós temos um personagem icônico para a educação, né? Jussara Maria Dutra Vieira, que é intimamente ligada ao setor da educação, inclusive com muitas batalhas, né, que teve aí como presidente do CEPERS, né, tanto do 30º núcleo aqui, diretora, como presidente do núcleo de Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul. Canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Então, estamos aqui em Porto Alegre com a professora Jussara Dutra Vieira para entrevistá-la acerca do ensino universitário nos campos de cima da serra, para a websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, módulo 2, Ensino Universitário. Então, professora, pode se identificar. Meu nome é Jussara Dutra Vieira, na verdade Jussara Maria Dutra Vieira. Os nossos nomes eram compostos, mas eu não utilizo muito um deles. Eu sou professora, fui professora da rede pública estadual durante 44 anos
E nesse ínterim também fui professora do ensino superior na FALEV, quando eu residi em Vacaria. E qual é a sua formação, então, professora? Eu sou formada em letras pela Universidade, pela Unijuí, na época, Fidene. Fiz pós-graduação na própria FALEV, porque eu, como tinha relações com os professores que ministravam os cursos de férias na Fidene, hoje Unijuí, eu estabeleci uma relação entre eles e a direção da faculdade de Vacaria, de modo a possibilitar que a faculdade oferecesse também cursos de pós-graduação em período de férias. Eu mesma fui beneficiária de um desses cursos de pós-graduação em letras e posteriormente em literatura brasileira. Foi nesse período que a faculdade me convidou para ser professora de língua portuguesa, de literatura brasileira. Cheguei a trabalhar com uma disciplina chamada Filologia Românica, que hoje não existe mais, mas ao longo do tempo, então, eu exerci essa função na FALEV, iniciando em 1979, e concluindo o meu contrato alguns anos depois, em 1992, porque eu tinha outros afazeres lá na comunidade. Eu era diretora do núcleo do CEPERS, eu trabalhava também na área da cultura e posteriormente me mudei para Porto Alegre. Então, no período em que eu residi em Vacaria e que fui professora da FALEV, fui professora dessas disciplinas, fui coordenadora do curso de letras, e um período também eu fui concomitantemente professora do curso de Direito da UX, que já se instalava em Vacaria e que faria essa transição da FALEV para uma extensão da UX naquela cidade. Então, a senhora lecionou na FALEV durante quantos anos? Foi de 79 a 92, né? Por mais de uma década que eu trabalhei lá na universidade. E como eu também pertencia ao movimento social, tanto ao CEPERS como ao movimento cultural, eu fui uma pessoa também agraciada lá em Vacaria com o troféu Cultura do CEAVA, que na época escolhia algumas pessoas como referência. Eu também utilizei a minha experiência como professora e como uma pessoa muito próxima das juventudes que estudavam, para que a FALEV também participasse de alguns eventos importantes para o município de Vacaria. Um deles era a Feira do Livro, da qual eu participava, também fui uma das primeiras pessoas a atuar na feira, que era uma iniciativa da Coordenadoria de Educação, da Universidade, do Rotary Club. E as minhas alunas, eu falo minhas alunas, porque eu tinha alunos homens, mas eram minoria. As minhas alunas escreviam livros para a Feira do Livro. Os livros eram muito solicitados, porque eram livros manuscritos, né, muito interessantes, e era uma forma de a gente participar da vida cultural da cidade. Uma outra forma que a gente encontrou de contribuir para a vida cultural de Vacaria foi uma iniciativa que tivemos, a professora Marina Boschi e eu, de resgatarmos as poesias vencedoras dos rodeios crioulos internacionais. As primeiras poesias são dos anos 60, ninguém tinha esse registro,
Então nós saímos entrevistar pessoas que lembravam dos autores, que tinham os rascunhos, né, dos poemas. E conseguimos então conversar. Eu lembro que estivemos aqui em Porto Alegre conversando com Antônio Augusto Fagundes, que era um pesquisador. Ele nos deu muitas referências. Algumas outras pessoas também que participavam dos rodeios também foram muito prestativos, no sentido de nos auxiliar a resgatar os poemas para ficar na história de Vacaria, principalmente os primeiros. E aí a gente não apenas resgatou os poemas, como fez um estudo de como as temáticas foram modificando, como aos poucos aqueles poemas que anteriormente tinham características mais masculinizadas, mais machistas, foram aos poucos incorporando outras temáticas mais contemporâneas e colocando essa questão do tradicionalismo também muito a serviço da cultura, tá? E dessa evolução, digamos assim, dos costumes que foi acontecendo ao longo do tempo. Então, mostrando a participação da mulher também. Mostrando a participação da mulher, como também essas temáticas foram evoluindo ao longo do tempo. Então foi um depoimento que nós resgatamos, tá? Não estavam publicados em livro, então nós fizemos essa compilação com uma análise, tá? Da evolução dos conteúdos. E na Feira do Livro também a nossa participação era muito importante. Muitos anos depois eu estive em Vacaria autografando outros livros que escrevi posteriormente, de modo que a minha relação com a cidade tem muito a ver com o meu trabalho na FALEV, assim como na escola pública, assim como no núcleo do CEPERS, de onde eu vim para, inclusive, presidir depois o CEPERS em nível estadual, que no Rio Grande do Sul, e mais adiante presidir a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, da qual o CEPERS é filiado. Então, a minha jornada tem muito a ver, né, com a FALEV, com a sua evolução, com o fato da FALEV buscar se constituir como uma instituição mais ampla, mais abrangente, mais sólida, no sentido da sua articulação com a Universidade de Caxias do Sul, mantendo também seus cursos originais, mas ampliando, né, na medida em que as juventudes também passaram a reivindicar novos cursos, novas áreas, né, de formação profissional. A senhora lembra, assim, a origem da FALEV? A senhora estava no início ou já fazia alguns anos que a FALEV tinha iniciado? Não fazia muitos anos, mas quando eu ingressei, a FALEV já existia. O que eu contribuí, como eu falei anteriormente, foi no sentido de fazer a intermediação com professores que ministraram os primeiros cursos de pós-graduação na FALEV, né, esses que eu tinha conhecimento e relação a partir dos próprios cursos que eu havia feito na Unijuí, na antiga Fidene. E acho também que um aspecto importante da FALEV é que a formação em letras e pedagogia era uma formação muito direcionada ao vínculo desses profissionais com a educação pública básica, né? Então, acho que isso foi uma qualificação, né, dos profissionais da educação, e não apenas para as atividades escolares. Muitos dos profissionais
das rádios, da Rádio Fátima, da Rádio Esmeralda, Jornal Correio Vacariense, foram estudantes da FALEV, se aprimoraram nos cursos da área de da letras. comunicação, então. Então, né? a área de comunicação. É isso que ele perguntar, qual a muito. importância da fundação da FALEV para a região dos Campos de Cima da Serra? Acho que mais ou menos isso que a senhora está respondendo, né? Não só manter a educação básica, mas também qualificar outros profissionais, né? E atuar em outras áreas. As rádios, elas são fundamentais, continuam sendo, elas não caem de moda, né? Não. Às vezes as pessoas se questionam, bom, agora com internet, com outras formas de comunicação, mas rádio é muito ouvida nas cidades, no interior, também por causa de outras temáticas, por exemplo, transmissão de futebol ao vivo, pelas rádios, pelas emissoras de televisão. Mas as rádios sempre exerceram um papel muito importante na comunicação de pequenas cidades, de médias cidades. Eu lembro de um fato que ocorreu depois que eu saí de Vacaria, que eu fui diretora do núcleo, e posteriormente vim para a direção do CEPERS, onde eu fui presidenta também do nosso sindicato, e uma mãe foi ao núcleo e queria uma sugestão minha. Então, a professora Jussara se encontra, a funcionária respondeu, não, ela não mora mais aqui, ela mora em Porto Alegre. E a mulher disse, não, eu escutei a fala dela ontem no rádio. Então, ela achava que eu estava em Vacaria porque eu havia falado na rádio um dia antes, a importância que o rádio tinha e continua tendo, na comunicação. Então, acho que esse foi um papel importante da FALEV, um papel cultural também importante para a região. E, obviamente, como as juventudes começaram a ter outras demandas profissionais, a FALEV também tratou de ampliar a sua área de atuação por meio dessa vinculação com a Universidade de Caxias do Sul. Então, aí seriam os desafios Quais os desafios, então, da FALEV? Uma seria essa ampliação? Eu acho que uma é essa ampliação, porque veja que os cursos da área da educação, eles, embora sejam de toda a educação, estavam muito vinculados a uma possibilidade de trabalho em escola pública, que sempre foi em número maior que as escolas privadas, também das escolas privadas, mas especialmente da área pública. E atendendo a um público que permanecia na localidade. As pessoas que faziam letras, pedagogia, em geral, permaneciam trabalhar nas redes públicas ou particulares da cidade. Mas foram surgindo outras demandas de jovens que queriam fazer outros cursos, e ou tinham que sair de Vacaria, se mudar ou ir estudar em outros locais com todas as dificuldades. E isso tem os universitários de Lages, né? Essa é uma outra coisa, outra coisa que aí eu também, de alguma forma, também participei, porque em determinado momento eu assumi como vereadora em Vacaria e a gente trabalhou muito com essa temática, de viabilizar o transporte por meio da Prefeitura Municipal, transporte de estudantes subsidiado para outros locais, especialmente para Lages. Eu, quando estudei, iam 3 ônibus para Lages. Era bastante, né? Então, era difícil, então o poder público participava disso. E foi um período curto que eu exerci o mandato de vereadora, consegui nesse ínterim aprovar
a Feira do Livro como festa e atividade. Eu digo festa porque a feira era festiva. Uma festa para quem gosta de ler. Era festiva, né? Para quem os gosta livros de na ler, praça. Né? Ou precisa ou gosta de ler, né? Como uma atividade cultural do município, e também constituir o Conselho Municipal de Educação de Vacaria. Foi uma atividade isso é muito importante que eu consegui instituir aí como vereadora, né? Não mais como professora da FALEV. Então eu devo muito à cidade, devo muito à região, pela formação que eu tive, pela militância, pelas possibilidades profissionais, pelas possibilidades de vivência também sindical e no movimento social, na vida cultural. Sempre recebi muitas homenagens. Eu fui agraciada com o troféu SEAVA de Cultura, junto com a professora Marina, exatamente por ter publicado esse livro. Professora Marina Boschi, Marina Boschi, homenageá-la, né, em memória. Exatamente, né? Uma querida amiga, além de colega profissional. E também, há 2 anos atrás, também recebi uma homenagem de cidadã vacariense da Câmara Municipal. Que bom, né? Então, isso é muito bom. Tenho uma vida muito profícua, digamos, em Vacaria. Eu tenho 3 filhos, 2 delas nasceram em Vacaria. E o que a fez mudar para Porto Alegre, né? Então, como eu citei anteriormente, eu fui diretora do núcleo e uma época fui convidada para vir para Porto Alegre na gestão do professor Paulo Legon como presidente do CEPERS. Aí eu participei daquela gestão e alguns anos depois concorri a presidenta do CEPERS, fui presidenta por 2 gestões também. Do CEPERS eu fui para a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que eu tenho também como uma das referências da minha vida, porque foi na minha gestão que nós construímos todo o debate, toda a formulação do piso salarial profissional nacional, né, dos professores. E hoje o meu vínculo, digamos, com a atividade sindical é com a Internacional da Educação, que é uma espécie de um sindicato, um grande sindicato internacional, ao qual a CNTE é filiada, e eu participo, né, de um conselho que acompanha as atividades aqui na América Latina. Essa é a minha relação agora com o movimento sindical. E então a senhora fez o doutorado aonde? Eu fiz o doutorado na Universidade de Brasília, na UNB, porque eu fui, como eu relatei, fui presidenta do CEPERS e fui presidenta da CNTE. Em algumas oportunidades, como eu fui presidenta 2 vezes do CEPERS e 2 da CNTE, eu exerci concomitantemente. Mas quando eu fiquei apenas na CNTE em Brasília, eu aproveitei para fazer uma seleção de mestrado. Eu fiz a seleção, comecei a frequentar, mas eu tive a sorte da banca que foi examinar o meu projeto, aprovar a minha transferência para o doutorado, de modo que eu nem concluí o mestrado, passei para o doutorado e concluí o doutorado com uma tese que era muito pertinente ao meu trabalho. O meu doutorado foi sobre o piso salarial profissional nacional, o piso do magistério, porque como presidente da CNTE, eu que estava liderando essa luta, e cheguei a publicar a minha tese, um livro intitulado Piso Salarial Profissional Nacional, Quem Toma Partido, porque eu analisei
o papel dos partidos políticos na votação das emendas sobre o piso salarial profissional nacional, porque como é uma lei, ela foi aprovada pelos partidos. Eu analisei as mais de 100 emendas que foram apresentadas. Esse foi objeto, né, da minha investigação no doutorado sobre o piso Muitíssimo salarial. interessante, porque é sobre a valorização profissional dos profissionais da educação, né? Exatamente. Que é importantíssimo, né? É um estudo, né, que documenta passo a passo o que aconteceu desde que nós começamos a luta pelo piso salarial, que felizmente hoje é lei. Sim. E ainda não é para os funcionários da educação. Essa é uma luta que nós seguimos empreendendo, porque achamos que também os outros profissionais que atuam na escola, não apenas os professores, também são responsáveis todos os funcionários, pela educação. Que é o corpo de apoio à educação. Exatamente. Né? Não tem como só o professor trabalhar na educação. Uma vez eu tive a oportunidade de, conversando com o presidente Lula, que aliás me recebeu 8 vezes enquanto eu fui presidente da CNTE e ele era presidente da República. E numa dessas vezes que nós conversamos, falamos, né, sobre a valorização dos professores, dos funcionários, dos especialistas e das especialistas, das funcionárias, porque somos uma categoria predominantemente feminina. E ele me perguntou, mas o trabalho do professor, da professora, não é mais importante? Sim, é importante, mas a escola que a gente quer não é uma escola pobre para pobre. A gente quer uma escola que tenha bons professores, boas professoras, bons funcionários, boas funcionárias, orientadores, orientadoras educacionais, supervisores. Nós queremos uma escola onde um funcionário que esteja no portão da escola possa identificar se os alunos não estão correndo risco de serem assediados por alguém que está tentando vender produtos ilícitos, vender drogas, por exemplo. Né? Tá? É uma escola de qualidade em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Porque uma escola não se faz só de professores. Não né? se faz precisa só toda de a estrutura professor. de apoio. Né? Ele concordou com isso, que a escola precisa ter bons profissionais em todas as áreas, que uma merendeira ela pode estar dialogando com a professora ou professor de geografia, que está ensinando sobre as culturas, as plantas das regiões. Ela pode estar dialogando com isso para o aluno saber, né, conhecer essa interação dos conhecimentos, os conhecimentos aplicados. Tá? Hoje a educação caminha para a interdisciplinaridade. Exatamente. Né? Estou até tentando publicar um livro aí, construindo projetos interdisciplinares, mas sem tirar aquela profundidade de cada disciplina. De né? cada Todas conteúdo, são importantes. todos são importantes, né? E cada vez mais, porque também mais desafiadores, porque hoje as crianças, os jovens aprendem de forma muito mais interativa do que aprendiam anos atrás, porque a gente conta com muito mais elementos, né, à nossa disposição. De qualquer modo, né, a educação só se estabelece, como dizia Paulo Freire, com outras palavras, mas porque nós temos sujeitos ensinantes e sujeitos aprendentes, e os sujeitos ensinantes também são sujeitos aprendentes, né, com a sua prática educacional. Sim. Então, se a senhora gostaria de lembrar de algum fato que marcou assim no tempo da FALEV, o que marcou a senhora, porque a senhora ficou aí em torno de 12 anos, né, nessa faculdade, a primeira faculdade de Vacaria, né?
o que marcou, assim, além de produzir esse livro, que é indispensável, que é muito importante, né, para a tradição gaúcha, que faz parte, né, de vacaria, né, nossa, é a essência de vacaria, né, o nome já diz, né, já vem da criação de gado, né, de onde vem toda essa tradição, né, além desse livro que vocês conseguiram resgatar essas poesias antigas, né, que eu considero muito importante, e dos outros livrinhos que as suas alunas faziam e levavam para a Feira do Livro, né. Tem algum outro fato, assim, que marcou, né, que vocês tiveram, que ou foi um drama, ou foi muita alegria, enfim? Não, na verdade, fiquei mais de 12 anos, e quase 2 décadas quase 2 décadas. Que eu fui professora lá na FALEV. Olha só. Eu lembro de alguns fatos, como trabalhar assim durante a noite no inverno e sair da sala de aula e pegar o carro. E a pessoa que cuidava do bar, a Dona Santa, saía com uma chaleira de água quente para tirar o gelo do para-brisa. Porque é muito frio lá em cima, né? Porque era muito frio. Às vezes, durante a aula, a gente tinha que parar a aula, cantar alguma coisa, bater palma, bater os pés, né? Sapatear. Para não congelar. Para não congelar. Mas eu acho que, voltando, né, essa questão, né, dos rodeios, eu lembro que uma época, o professor Homero Camargo, que também era muito ativo na vida cultural, uma vez... É uma pena que ele não quer mais dar entrevista, né? É uma pena. Pois porque que ele pena. foi diretor do campus da UFS Foi. Há muitos anos. E eu lembro que a gente mudou praticamente a secretaria lá da FALEV para o rodeio. Então, que interessante. Sob a coordenação do professor Homero, nós fizemos toda a parte de acompanhamento, divulgação do rodeio, porque não era mais uma festa, uma atividade do CTG, era uma atividade da comunidade de Vacaria, da comunidade regional. Então, isso foi algo muito importante, assim, que eu lembro dessa contribuição da FALEV, a história de Vacaria. Fazer parte, né, da tradição. Inclusive, a gente se mudava lá para os rodeios, né, para as atividades de transmissão. E também para os alunos é muito bom essa interação, né, claro, com a cultura local. Né, porque tem a declamação de poesia, tem várias coisas, as danças, né, tudo faz parte, né, do folclore e da cultura, né. Eu lembro, numa das primeiras vezes que a gente participou dessa organização, fomos ver os locais, deixamos tudo arrumadinho, né, de um dia para o outro, daí tinha a dança de chula, daí chegou um e disse, e que dê a lança? Porque todo mundo organizou o local. Claro, esqueceram o instrumento principal. O instrumento principal, mas havia lança disponível, né? Mas eu lembro bem disso, né, que chegou o corpo de jurados, que dê a lança, que era imprescindível para aquele concurso, né, que se realizaria naquele momento ali, naquela circunstância. Então, acho que a FALEV contribuiu muito, assim, nesse sentido. Uma integração, né, uma integração parte cultural. Da vida, né, do rodeio, parte da vida da Feira do Livro, né? Então ela repercutia, né, muito, né, respondia muito a essas atividades também da vida em sociedade, era parte da vida em sociedade. Falei também, né, dos próprios profissionais que estudavam
Se qualificavam? O Oscar Leonardelli, o Ratinho, sim. foi meu aluno no curso de Direito. Nossa, esse foi muito famoso, né? Ficou homenagem em memória. Foi. O Vladimir foi meu aluno. Paulo Heriberto foi meu aluno. São pessoas que têm uma grande contribuição na rádio, jornal local, né? Que sempre deram também muita força, repercutiram sempre as atividades, né, da FALEV. Foi um período da minha vida que eu ensinava, mas também um período que eu aprendia. A gente sempre aprende, né, estando na sala de aula, né? É uma troca, né? É uma troca. Exatamente. Então, a senhora gostaria de deixar um recado aí para o pessoal, principalmente de Vacaria, a respeito, né, desse ensino universitário? Então, dizer que é uma expectativa sempre das famílias, das juventudes, o acesso ao ensino real das pessoas com o mundo do trabalho, com a possibilidade de participar do desenvolvimento cultural da cidade e da região, ela passa a ser um patrimônio coletivo. É assim que eu vejo o papel que a FALEV desempenhou, o papel que continua desempenhando agora com a sua ampliação, e que ela foi responsável por muitas pessoas que lá se formaram, que contribuíram com a vida cultural, com a vida política, com a vida comunitária, que enriqueceram a cidade de Vacaria e a região. Muito bem. Então, nós vamos mostrar aqui o livrinho. A senhora pode continuar, eu vou mostrar o livrinho para eles. Também queria mostrar aqui o livro que foi publicado, então, né, na época, com os poemas mais antigos de Vacaria, e que nós traremos ali algum poema no vídeo inicial. Tá. Então, vamos ler algumas poesias, né, referente ao livro que foi publicado. Então, aqui o livro Gaúcho, Espaço e Argumento, Marina Brito Bosque, Jussara M. Maria, né, no caso, Dutra Vieira. Então, uma homenagem in memoriam a Marina Brito Bosque, né? Ela foi professora da rede pública estadual, foi cedida para a Associação Pró Ensino Superior dos Campos de Cima da Serra, mantenedora da Faculdade de Letras e Educação de Vacaria, FALEV, onde exerceu as funções de chefe do Departamento de Letras e professora das disciplinas de língua portuguesa, interpretação de textos e técnicas de redação. Fica a nossa homenagem para a professora Marina Brito Bosque. O nome do livro é Gaúcho, Espaço e Argumento, né? Foi publicado em Vacaria em 1986 e também podemos aqui citar o sumário para as pessoas terem uma ideia do que tinha no livro. Prefácio, introdução. Número 1, aspectos históricos, a gênese da epopeia. Aspectos semânticos, o vocabulário de referência. 3, aspectos ideológicos. 3.1, mito, caracterização. 3.2, valentia e heroísmo do protótipo ao mito. O mito da igualdade social. 3.4, desmistificação. 4, perspectivas. Prefácio 2, bibliografia. Anexos, poemas. Então, aos anexos haviam os poemas, dos quais nós vamos agora ler
2 poemas, né? Mas antes disso, vamos enfatizar aqui: composição, revisão e arte final, arte e texto, primeira edição 1986, foi impresso em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. O desenho da capa é de Ana Maria Terra Camargo. Antologia de poemas premiados no concurso de poesias inéditas, instituído pela Câmara Municipal de Vereadores de Vacaria, então no ano de 1986. Então agora nós vamos aqui ler o poema Galpão de Estância. Então, esse poema Galpão de Estância, o autor é Blanca Bender, autora, né? Carpena de Menezes. O ano 1986 e a classificação dela foi 3º lugar, então, no Rodeio Crioulo Internacional. Querido Galpão de Estância, te levo junto comigo, desde ao fundo de aquele tempo, infância que aqui revivo. Foi este palco de ilusões, teatro de desenganos, em fardos de alfafa e lana, com suenos de verdes anos. Palenque que descansava la montura del patrón, arreios de la plata e ouro, iniciales em coração. Cincha, lazo e cabesto, de aquel zaino carboteiro, que escucharam nuestra risa, el som de um passo ligeiro. Que ali fuiste abandonado, tus faroles eram ojos, com um mirar deslumbrado. Em um rincão, el arado, que abria surco em la terra. Hoy pertenece ao passado como sucata de guerra. Me vejo galpão crioulo, com quincha de Santa Fé, e acaso não creio em nada, pero em ti quero crer. Em tu porta sempre aberta, dormia um perro ovejeiro, e aquele crusquito lanudo, arriba del monte de cuero. Ali me senti uma princesa, como em um cuento de hada. Outras vezes uma prenda, uma reina ou uma esclava. Ai, me juego de rayuela em tardes de crudo inverno, galpão que guardabas todo, guarda também me recuerdo. Em espanhol é um pouquinho mais difícil, né? Mas, né, vamos ver aqui agora. Vem Rodeio do Tempo. Rodeio do Tempo. Autor José Hilário Retamoso. Ano 1978. Classificação: 1º lugar no Rodeio Crioulo Internacional. Então, de 1978. Até do bisavô nem mais retratos, nem o nome completo ou procedência, mas apesar de tudo que perdemos, nosso ativismo arrasta-nos a extremos ao se falar na pátria e na querência. Nossas almas ao rufo dos tambores encrespam-se de cívicos anseios, somos querências ao som que nos desvenda, drapejando a telúrica legenda das emoções de guerra e pastoreios. E entre ruflos de ponchos e de palas, rumor de cascos e mascar de freios,
destampamos a luz dos horizontes para levar às gerações as fontes dos primitivos e brutais rodeios. Deles nos vieram patrimônios altos, rudes, embates patriarcais, heranças, um pampa enorme a defender com zelo, tendo a honra dos tauras por sinuelo e o domínio dos potros e das lanças. Deles nos vieram essas noções de mando e a intrepidez para curtir derrotas. Somos aço de têmpera madura e teimosa na crônica aventura, de ainda pensamos de bombacha e botas. Daí que somos o que bem herdamos, sonhadores virtuosos ou fiéis, a derrubar legiões de cataventos no turbilhão das rondas e tormentos das vigílias de campos e quartéis. Somos assim pelas razões mais várias, concentração de épicos destinos, ora ginetes marinhando os campos, ora marujos recortando campos, ao carretear lanchões garibaldinos. Vem-nos do berço o íntimo conflito que nos arrasta aos nossos próprios fins, manhãs de flores perfumando outubro ou rebeldias a marchar de rubro a garganta guerreira dos clarins. Conduzimos ao longo dos destinos os prenúncios de alertas e de alarmas, e senhores de campo e cidadela, nos basta a senha de uma sentinela para enfrentarmos a emoção das armas. E eis que ao giro do tempo e das esporas, nosso tempo é de angústias e poesia. Procuramos, no entanto, dominá-las, e entre rúfulos de ponchos e de palas, vamos para rodeio em vacaria. De todos os rincões, vencendo o tempo, num arrojo de frondes e raízes, nós gaúchos, como árvores humanas, povoaremos as glebas vacarianas, com a seiva das próprias cicatrizes. E serás vacaria por momentos, o roteiro geográfico de anseios que ter irão a desafiar os ventos mais altos que os mais altos monumentos, na síntese emotiva dos rodeios. Himalaia pampeano a que os condores conduzirão pelas coxilhas rasas a esperança imortal que nos anima de estendermos além e mais acima o nosso poncho libertárias asas. Saberemos sorrir frente às derrotas e enfrentá-las, quer bárbaras ou brutas, pois nós somos talvez predestinados ao destino de peões ou de soldados e ao milagre das aras e das lutas. Cavaleiros andantes não paramos, no intangível do século que passa, vamos além ao bronze das vigílias, para esculpir nas horas andarilhas flamas e voos imortais da raça. Eu me referi a esse também, que é a minha tese de doutorado. Piso salarial para os educadores brasileiros, ó, Jussara Dutra Vieira, muito importante, imagina, importantíssimo. Esse aqui... Depois a gente aproxima a câmera. Tá, esse aqui é uma pesquisa sobre o adoecimento, as condições de trabalho adversas dos profissionais da educação, que eu também publiquei, e mais recentemente eu tenho publicado algumas coisas sobre a questão de gênero, que eu também escrevo sobre isso. Identidade expropriada, retrato do educador brasileiro. Ó. Bem interessante o livro, né? Esse livro expropriar, né? Esse termo foi bastante usado na última novela, né? Pois é.
Eu tenho outro esse livro aqui, de inclusive. textos, Eu de ganhei poemas. um prêmio lá de segundo lugar, uma poesia que eu me inscrevi e ganhei esse seu livro. Ah, que legal. Faces de Eva, né? As Faces de Eva, poemas, né? Jussara Dutra Vieira, bem interessante. Tô lendo o livro. Ah, que Tô legal. lendo. Que legal. Eu recebi esse que um autor fez acerca da educação com base no Paulo Freire, né? Ganhei também de prêmio. Esse aqui vou só tirar esse aqui eu queria registrar, porque acho que está na contracapa que não aparece a assinatura da catedral. Esse aqui eu desenho de uma pessoa também muito querida, a Ana, né? Ela foi esposa do Tortésio. Ela também que ilustrou. Ela ilustrou. Muito ficou legal. Muito bonito. Ela desenhava muito bem, pintava. Então ela desenhou a catedral e desenhou também, né, a parte da pecuária, os muros, né? Muito bonito o trabalho dela. Então, nós queremos agradecer então a professora Jussara Dutra Vieira por esse depoimento, né, muito importante sobre a FALEV, do regional para o universal, canal YouTube HL História Legal. Um grande abraço a todos vocês. 7º Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha. Benvenuti Nelson Francisco, Campus Universitário. Breve histórico do ensino superior em Vacaria, Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996, página 454 e 455. Bosque, Marina Brito. Vieira, Jussara M. Dutra. Gaúcho, Espaço e Argumento. Vacaria, Rio Grande do Sul, primeira edição. Oficinas de Embanor, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, 1986. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1969 a 2020. Módulo 2, Ensino Universitário, para o canal YouTube HL História Legal. Muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022, websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, módulo 2, Ensino Universitário, 1969 a 2020. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida, filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 51996899085 para aquisição do PDF de R$ 25 do livro O Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro. Físico, R$ 50. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, módulo 2, Ensino Universitário, 1969 a 2020, para o canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Fale sobre sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói.